Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenhas com PH. Eu sou Rafael com PH e a análise de hoje é um filme chamado Amores à Parte, Splitsville, no original. Esse filme ele é estrelado pela Dakota Johnson, né? E assim, tem a Dakota Johnson, tem a Adria Arjona, né? Tem o Kyle Marvin e o Michael Angelo Corvino. O filme é escrito pelo Kyle Marvin e o Michael Angelo Corvino e dirigido pelo Michael Angelo Corvino. Eles são assim, eles fazem muita coisa assim de comédia, tudo que eles escreveram, nada assim muito. O Kyle Marvin ele fez aquele 80 for Brady, que é com a Jane Fonda, são várias avós que são fãs do Tom Brady e elas ficam numa jornada para ver o último jogo dele ou para ir ver ir pro Super Bowl ver a partida dele. Então o Kyle Marvin dirigiu esse filme, que é um filme legalzinho e tal, mas é um pouco diferente daqui. Porque aqui é uma comédia romântica, mas na verdade é uma dramédia romântica, né? E aí esse filme tá chegando, ele não é exatamente novo, ele é de 2025, mas ele chega agora em 2026 no Prime, né? Na Amazon Prime. E eu gostei porque é um filme que me pegou de surpresa, é um filme diferente, né? O que que acontece? A Dakota Johnson, ela é casada ela se chama Julie, e ela é casada com o personagem do Michael, né, que é o Paul. E eles são um casal, mas assim, tipo, eles têm um relacionamento aberto, né? E o Kyle Marvin, que é o Carrie, ele é casado com a Adria Arjona, que é a Ashley. E ela pede o divórcio, começa o filme, ela quer o divórcio, e ele é um cara bem mais assim, tipo, é, é aquele cara mais café com leite, sabe? Né, criado ali leite com pera, leitinho, sabe? Aquele cara sem sal. Você até fica. Como os dois, o Caio Marvel e o Michael Angelo Corvino escreveram, eles têm. Você vê que o roteiro tem aquela coisa do Woody Allen, né? Se você pegar todos os filmes do Woody Allen, o Woody Allen é baixinho, ele é feio, sem graça, quer dizer, ele é engraçado. Mas todos os interesses românticos dele são mulheres lindas, louras, altas, mais novas do que ele. E aqui tem isso, quando você olha, tipo assim, a Julia é casada com a Dakota Johnson, é casada com o Michael, a personagem dela é casada com o personagem do Michael, e pô, ela é muito mais mulherão, mas aí você vê que ele tem uma questão financeira ali, ele mantém a casa e tudo mais, né? Mas você vê que tem uma insegurança dele com ela. Mas a Adria Arjona, por exemplo, ela é uma coisa do outro mundo. Então, ela com o Kyle Marvin, você fica o tempo todo tipo, porra, né? E aí, obviamente, ela pede divórcio, não é surpresa nenhuma. E aí, e eles são amigos, né? E aí, é, ele, o Kyle Marvin, o personagem dele, que é o Carrie, descobre que a Julie e o Paul têm um relacionamento aberto. E ele resolve, para impedir que a que a Ashley abandone ele resolve sugerir, pô, vamos ter um relacionamento aberto. E eles fazem isso, só que aí é um relacionamento aberto onde só ela tá arranjando caras, né? Que ele, né, meio loser. Só que aí as reviravoltas da série, do filme acontece porque ele, não sei se pela natureza dele ou por uma psicologia reversa, ele começa a ficar amigo dos peguetes dela. E aí ela tem essa coisa de dificuldade de se comprometer e tal. E mesmo quando ela termina com os caras continuam frequentando a casa dela porque eles ficam amigos do Carrie. Porque ele dá conselho, ele é tão compreensivo. E aí ela começa a ficar tipo assim, né? Ela começa tipo sair com os caras achando que isso vai afetar ele. E ele começa tipo, quer saber? Vou ficar de boa. Não vou ficar deixar o ciúme falar alto. E começa a ficar amigo de todos os caras que ela pega. E aí gera situações engraçadíssimas. A série é muito. O filme é muito surreal. Assim. Ele não é uma comédia romântica
tradicional. Ele tem a pegada de humor negro, de surrealidade, tem um pouco de drama. Por exemplo, tem muitas coisas que acontecem. Então tem um momento ali que acontece uma situação que o Carrie e o Paul começam a brigar na casa. E aí é uma coisa que vira uma situação surreal, porque a briga é muito engraçada, porque é totalmente sem jeito. São dois caras brancos básicos ali, são bem basicões. Então eles não sabem lutar, então a briga deles é vergonhosa. Se você já viu dois caras desse tipo, assim, às vezes parecem os dois caras brigando, se agarrando. Só que aí a briga também tem as coisas disso, porque ele mora na casa ali, tipo, casa de beira de praia, assim, de vidro, de 2 andares. Então tem umas coisas super. Ele brincou, eles brincaram tanto no roteiro quanto na direção, com as lutas bem coreografadas, John Wick. Então tem uma sequência, os caras se jogam, cai em cima da mesa, atravessa a janela de vidro, e é hilário, e ao mesmo tempo é super, tipo, sabe, vergonhosa eles lutando como duas crianças, que eles são dois crianções, né? E aí, obviamente, vários reviravoltas vão acontecendo, né? Que tem uns personagens que são assim mais eu quero sair pegando geral, não quero ficar casado. E aí esse personagem acaba se revelando mais conservador no sentido. E o personagem que tá ali tipo meio eu amo você, quero ficar com você para sempre, acaba se abrindo mais para outras situações, né? Acaba sendo mais tendo a mente mais aberta para algumas coisas. Então você vê que tem uma certa hipocrisia, uma certa coisa que, tipo, a pessoa, eu quero isso, relacionamento aberto, aí quando vê a coisa, fala, então de repente relacionamento não é tão assim, tão interessante quanto eu imaginava, assim, no papel, mas na vida real não é assim. Pô, a Dakota Johnson, cara, ela é muito boa, assim, você vê que ela não se leva a sério, entendeu? Até quando ela fez a Madame Teia, que foi aquela bomba, que não foi um filme tão ruim, né? Eu acho que teve mais má vontade da galera, mas obviamente o filme não chega nem perto do que poderia ter sido. Tem muitas coisas ali que tipo, não faz sentido para quem, como eu, cresceu lendo quadrinho, Homem-Aranha e tudo mais. Mas, pô, você vê como amores materialistas, até mesmo ela tendo feito 50 Tons de Cinza, que era uma coisa assim, né? Cringe, né? Os diálogos, as cenas. Ela, e ela não é da comédia, né? Igual aquele filme Eternidade com a Elizabeth Olsen, você vê que elas sendo do drama, elas conseguem fazer aquele humor involuntário onde ela não está tentando ser engraçada, mas o delivery dela é tão a mesma coisa o Lianisson, quando o Lianisson ele não é comediante, mas ele fez agora o Corregar por Isso Vem o remake, você vê que ele faz um delivery de maneira tão séria, tão estoica, numa situação engraçada, absurda e funciona. Ela tem um pouco disso, né? É aí que tá. O filme não. Eu falo, é uma dramédia romântica, mas no filme não tem aquelas piadas de comédia. Mas tem as situações absurdas, situações hilárias, que é diferente de ser comédia. Comédia. Não tem a comédia. De repente ali um pouco tem uma coisa do Se Beber Não Case, tem umas situações estoicas, assim, de. Tem uma situação absurda e todo mundo. Um tigre na sala. Então não é uma comédia, mas um tigre na sala, todo mundo bêbado, cara, vira uma situação cômica, né? É diferente. Esse filme me pegou de surpresa. Me pegou de surpresa. Até eu vi. Eu achei que assim. Assim, eu achei que quando eu vi o pôster, o trailer, eu falei, nossa, isso aí tem cara de ser uma bomba. E o filme é muito bem escrito, muito. Ele brinca, mas aí de repente você percebe, opa, tem uma mensagem. Termina bem, assim, tem umas várias reviravoltas, mas ele termina ali num lugar interessante, porque tem uns personagens que pisam mais na bola, então não tem aquela passagem de pano, e tem um personagem que, tipo, acaba percebendo, pô, eu errei, sabe? Essa pessoa é a melhor pessoa pra mim, entendeu? Muito mais do que todas essas coisas assim que a sociedade tenta te vender, de ter, sabe, ter dinheiro, ter abdômen sarado, ser corpo perfeito e tudo mais, tanto para homem para mulher. E você vê que os personagens ali constroem um relacionamento
numa parte real, né? É interessante porque o Paul e a Julie, né, que é o Michael, é o Michael com o Michael Angelo com a Dakota Johnson. Eles têm um filho, né? Então eles são casados, têm um filho. A Arjona e o que faz a Ashley e o Kyle Marvin que faz o, o Carrie. Os personagens deles não têm filhos, né? Então quando eles se separam não tem aquela coisa. Mas é interessante toda essa coisa de ter aquela de subverter, né, o clichê, tipo assim, as mulheres querem ter filhos. Aqui, por exemplo, o Carrie é um cara que ele quer muito mais ter filho, né? Ele tem muito mais esse, eu quero ter filho, eu quero ter a família do que... né? E o Paul já é um cara que, tipo, eu quero zoar, quero fazer tudo mais. Então, as mesas vão sendo, entendeu? O mundo gira muito rápido aqui. Tem muitas reviravoltas em relação ao que o personagem vende e o que ele realmente quer no final das contas. Então, assim, é um filme divertido. A cena deles lutando, brigando, é hilária. É uma boa pedida para o streaming. Agora chegando, não é original da Amazon, mas né, ele estava no cinema no passado, agora vai estar no streaming. Para quem tiver Amazon, tiver Prime, pode pegar. Vale muito a pena. É diferente, não é uma comédia romântica tradicional. Eu chamaria de dramédia romântica ali no máximo, tá? Então essa é a minha dica, amores à parte, Amazon Prime. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal. E como sempre, obrigado por ter assistido. Tchau, tchau.